Meus amados, é sempre um prazer muito grande quando a gente tem a oportunidade de falar de Deus. E é sempre com temor que a gente precisa usar essas oportunidades. Quando eu estava me preparando para compartilhar com os irmãos essa palavra, a gente sempre quer procurar algo que é inovador, que é novo, ou como se fosse uma descoberta nova. E aí o Senhor me veio com uma palavra que há muito tempo eu já havia ouvido, que Ele já havia falado ao meu coração, e que alguns de vocês vão ter esse versículo decorado na cabeça. E o Senhor me fez um lembrete. Um lembrete simples do que eu preciso fazer e de como eu preciso proceder diariamente. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe à memória uma imagem muito simples. Eu tenho uma sobrinha, ela fez 4 anos agora, e quando ela vai lá em casa, ela gosta de pegar os meus post-it. Eu tenho um monte de post-it, eu gosto, porque me ajuda na memorização, ajuda na minha organização, das coisas que eu preciso dar mais atenção. Só que toda vez que ela vai lá, ela pega os post-it e as canetas coloridas e ela acha o máximo brincar com aquilo. Porque são papéis coloridos. Para ela só serve para isso, são apenas papéis coloridos. E aí logo que ela desenha, ela fala assim, não quero mais. Não serve, é um papel muito pequeno, tia. E logo ela desiste deles. E eu confesso que na maioria das vezes o coração fica apertadinho, porque eu tenho um pouquinho de ciúme dos meus post-its, né? E quando ela fala assim, não serve, eu fico pensando, mas não é que não serve, é porque você ainda não sabe usar da maneira com que ele foi desenvolvido para ser usado, né? Não consegue usar ele da maneira correta. Mas ela tem 4 anos e é normal, porque para ela o que interessa são as cores vivas que ele tem. E foi exatamente sobre isso que o Senhor trabalhou comigo. Nesse texto que a gente vai ler de Hebreus, no capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Às vezes, a gente fica procurando algo novo, alguma coisa inovadora. E quando a gente não encontra, quando alguém que a gente vai atrás para fazer uma oração não ora da maneira que a gente quer, ou quando você fica procurando N estudos pela internet ou coisa assim, e aquilo não satisfaz o seu desejo de busca, você olha e fala assim, não serviu, é fraquinho. Ele não tem aquilo que precisa para falar. E Hebreus 4:12, principalmente no versículo 12, ele fala exatamente o contrário sobre isso. Vamos ler? Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga o desejo e o pensamento do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante de seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos grande sacerdote, que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e nos cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos a graça sempre que precisarmos de ajuda. Senhor nosso Deus, eu quero colocar minha vida diante do Senhor e a vida de todos que estão ouvindo essa palavra, Deus amado. Eu sei que ela vem
direto do teu trono e que o Senhor já preparou, Senhor, todas as coisas. Mas eu quero te pedir, ó Deus, de modo todo especial, que o Senhor possa estar preparando os corações que vão estar ouvindo, ó Deus amado. Que eles sejam terra fértil, ó Deus amado. Que eles possam reconhecer, Senhor, o seu agir na vida deles. Que eles possam reconhecer a tua palavra, o teu cuidado, Senhor, na vida de cada um deles. E que essa palavra, Senhor, ela não possa ser tida simplesmente como só mais uma pregação, só mais um momento com o Senhor. Mas que seja um momento de intimidade, ó Deus, um momento de aquietar o coração e ouvir a sua voz, ó Deus. Eu te peço isso com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo 12, eu aprendi ele logo que eu me converti. Quando eu fazia extinta classe de catecúmenos, né? O discipulado. E aí eu lembro que, isso foi em 98, e eu me lembro que quando eu aprendi esse versículo, que ele começa falando que a Bíblia ela é viva e eficaz, nessa linguagem que nós lemos aqui, ela fala assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Eu já achei magnífico, porque eu entendi há quantos anos atrás ela havia sido escrita, e em 98 ela estava sendo atual e servindo para mim, naquele momento, para eu entender qual era a mensagem do Senhor, para eu me converter aos seus caminhos e para eu ter uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. E agora que nós estamos em 2021, com tanta coisa acontecendo, esse mesmo versículo vem aqui e fala assim, olha, porque a palavra de Deus é viva e poderosa. E aí eu fico pensando, lá na ilustração que eu falei da minha sobrinha. Às vezes a gente fica querendo coisas que encham os nossos olhos. Coisas que sejam coloridas, que tenham movimento, que brilhem, que sejam show business. Só que nós não sabemos usar aquilo que nós temos. E aí, quando nós não usamos o que nós temos da maneira adequada, a gente coloca a culpa em outra coisa e fala assim, não serviu, achei fraquinho demais, não me tocou, não entendi o que estava falando. Mas o problema não está aqui. O problema está aqui dentro. Ele está, e eu esquecer que esse livro aqui, ele precisa ser o meu livro de regra, fé e prática, todos os dias. Ele precisa ser o que norteia a minha caminhada cristã. Ele precisa ser o meu norte, o meu porto seguro, aonde eu busco todas as instruções para todas as áreas da minha vida. E aí a gente pensando exatamente neste livro aqui, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e aí eu lembro que ela havia começado a fazer a leitura da Bíblia, né? E ela estava vindo em sequência. E aí a gente conversando e tal, eu sugeri alguns outros textos que saíam um pouquinho dessa sequência dela. E ela chegou, a gente se encontrou, e ela veio falar maravilhada das descobertas que ela tinha feito, lendo aqueles outros textos e estudando de uma forma diferente a Bíblia, olhando com um olhar menos científico, mas um olhar mais de manual, de que é aqui que eu encontro as respostas para aquilo que eu preciso. E ela só conseguia falar, agora eu entendo o que é o amor de Deus, agora eu estou entendendo, porque eu li, porque eu entendi. E eu falei para ela, viu como é simples? Quando a gente começa a ler, o Senhor se revela, e revela aquilo que Ele espera e aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas. No Salmo 119, no versículo 105, tem outro texto que a maioria de nós já conhece bem, né? Ele diz assim. Opa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O nosso Deus, na infinita sabedoria dele,
Ele deixou este livro para que nós pudéssemos encontrar todas as respostas, para que nós não andássemos no escuro. Quando ele fala assim, lâmpada para os meus pés, é porque você não precisa trilhar nenhum caminho escuro. Você não precisa se aventurar por onde você não conhece. E luz para o meu caminho. O Senhor, Ele tem o cuidado. Além dele clarear onde você precisa pisar, Ele vai promover que tudo em volta esteja às claras e que você tenha o entendimento que é necessário para ouvir aquilo que Ele quer tratar no seu coração e que Ele quer tratar com você. Pensando no versículo 12, quando a gente fala assim, que ela é viva e eficaz. A gente tem vivido uma era de tecnologia. Ontem chegou um pedido de atualização no meu celular. E eu estava finalizando o estudo, fui lá, e eu lembro que eu aceitei, né, a atualização de software. Na hora eu pensei assim, falei, droga. Geralmente, quando tem atualização, vem algum bugzinho, vem algum defeito que a gente não vai ficar feliz. E eu fiquei pensando nessa questão. A Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás. E até hoje, ninguém pôde falar que encontrou um bug, que veio algum defeito nela. Porque o nosso Deus é perfeito. E Ele escreveu todas as instruções necessárias, de maneira correta. E que não haveria nenhum defeito. Às vezes a gente quer enfeitar, florear demais as coisas. Sendo que a palavra de Deus é simples. Sendo que a palavra, a mensagem dela, é limpa, é clara, é sem rodeios. No capítulo 4, no versículo 13, ele fala assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós prestaremos contas. Meus amados, esse versículo, às vezes a gente lê e ele vai te atemorizar. Só que nesse caso, eu li e ele me trouxe paz. Porque, infelizmente, pela situação que a gente anda vivendo, em todos os aspectos, a gente começa a olhar e fala assim, meu Deus, será que ninguém está vendo o que está acontecendo? Será que ninguém está prestando atenção nisso que estão fazendo? E muitas vezes a gente se coloca nessa posição. A gente olha e fala assim, meu Deus, ninguém está vendo a injustiça que está sendo feita comigo? Ninguém está vendo que eu estou precisando de socorro? Ou ninguém está vendo que eu estou sendo injustiçado? E a gente procura resolver pelas nossas próprias forças. E aí Deus vem e traz essa palavra maravilhosa e fala que não há nada que está escondido. E que Ele vê tudo. E aí, meus queridos, isso traz conforto para o coração. Porque você pensa assim, bom, Deus tem visto aquilo que eu tenho passado. Ele tem olhado as minhas necessidades. E eu sei que em tempo oportuno, Ele dará fim a cada uma delas. Só que em contrapartida, quando a gente está distante dos caminhos do Senhor também, e a gente lê essa mesma palavra aqui, você fala assim, agora complicou. Ficou complicado, porque eu achava que eu podia esconder. E aí, é um momento crucial que a gente toma um posicionamento. Ou a gente se achega mais a Deus, ou a gente se afasta do caminho dele. Mas eu gosto demais. No versículo, no livro de Salmos, no capítulo 7, tem o versículo que fala assim. Capítulo 7, versículo de 10 e 11. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente a indignação todos os dias. Meu amado, se Deus já sabe de tudo o que nós temos feito, se Ele já conhece todas as situações, não há por que fugirmos da sua presença. É exatamente o contrário que o Senhor está querendo nos falar. Olha, eu já sei o que tem acontecido com você. Eu já sei o pecado que você tem cometido. Eu sou justo juiz. Confesse e se achegue a mim.
no versículo 14, desse mesmo texto que a gente está lendo, ele conclui falando assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Meu querido, se por algum motivo a sua fé tem se abalado, se por algum motivo você tem achado que é melhor estar longe do Senhor, esse versículo 14 ele vem e fala exatamente o contrário para você. Fique firme, porque nós já temos o sumo sacerdote. Nós temos aquele que é poderoso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual entrou na presença de Deus. E ele entrou na presença de Deus foi por mim e foi por você. E aí, quando a gente pensa nesse fique firme, às vezes a gente se pega pensando, né? Ou você fala assim, você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe as lutas que eu tenho enfrentado. Eu acredito que, infelizmente, pela situação que o mundo anda passando, não é o momento da gente ficar colocando na balança as nossas lutas, mas é o momento da gente agir com compaixão e colocar na balança as nossas vitórias. Se for para a gente entrar em alguma disputa, é para a gente entrar numa disputa de contar as bênçãos que o Senhor tem dado para a gente. É hora de contar quantas vitórias, quantos livramentos o Senhor tem nos proporcionado. Quando o Senhor fala assim, permaneça, portanto, fiquemos firmes na fé. Fiquemos firmes na fé. Não é pela fé que nós vamos alcançar todas as coisas? Não é pela fé que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Não é pela fé que nós acreditamos que Ele pode resolver todas as questões da nossa vida? Não é pela fé que nós entendemos que Ele é o nosso Salvador, é Ele quem nos cuida, é Ele que nos ampara? Fiquemos firmes na nossa fé. Não devemos andar ansiosos, não devemos andar com o nosso coração. Tem um versículo que fala assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Eu sei que esse versículo está falando de quando Jesus iria subir aos céus, mas ele cabe muito bem aqui, que ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, creia. Creia em Deus, creia também em mim, porque eu sou poderoso e eu posso, no momento certo, resolver todas as coisas. Nada foge ao meu controle. E isso tem que trazer acalento para o nosso coração. Isso tem que encher nosso peito de alegria e você pensar e falar assim, glória a Deus, porque eu sirvo esse Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. Eu sirvo um Deus que Ele é o meu sumo sacerdote. E sobre mim, Ele já tem tido todos os cuidados e tem garantido todos os livramentos. E aí, quem sabe essa é uma palavra que quem está ouvindo vai pensar assim, está fácil de falar, você já é crente, né? Já está nesse caminho aí desde 98, é crente velho, como a gente costuma falar. Queria pedir para a gente abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim, filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Meu amado, não há pecado que tenha força suficiente para te afastar dos cuidados do Senhor. A única pessoa que pode se manter distante do Senhor é você. A Bíblia fala que nosso pecado faz separação entre nós e os homens. Só que essa mesma Bíblia fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E como a gente acabou de ler aqui em João,
todas as instruções que nós recebemos a respeito do pecado, o Senhor fala assim, olha, eu vos escrevo isso para que vocês não pequem. Porém, se vocês pecarem, nós já temos o advogado. A sua causa de defesa já está escrita. Então, meus queridos, não há motivo para nos mantermos distante dos caminhos do Senhor. O nosso sacerdote já preparou a nossa causa de defesa. No capítulo, em Hebreus 4, no versículo 15, ele diz assim, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Meus queridos, não tem como a gente ler um versículo desse e não perceber o tamanho do amor de Deus nas nossas vidas. Não tem como a gente ler esse versículo e ficar indiferente. Quando ele fala assim, olha, ele não é como esses humanos que vocês conhecem. Ele não é como o seu melhor amigo que você acha que pode contar o seu pecado e, de repente, essa pessoa fica de mal de você. Ele não é como o seu líder, ele não é como o seu pai, como sua mãe, ele não é como o seu chefe. Ele é diferente. Ele entende aquilo que você está passando. E ele se compadece desse seu sofrimento. Ele entende aquilo que você tem sofrido. E essa parte humana de Jesus que esse texto descreve é a parte que eu quero destacar. Porque esse mesmo texto ele fala assim, ó, pelo contrário, temos grande sacerdote que foi tentado. Ele sabe naquilo que eu e você somos fracos, porque ele teve essa mesma fraqueza. A diferença é que ele não pecou. E ele não pecou porque ele era filho de Deus. Ele precisava ser diferente, ele era diferente, porque ele era o nosso exemplo. E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente comete um pecado e a gente se envergonha desse pecado. E a gente acha que contando para um amigo, para alguém assim, essa pessoa vai entender o nosso sofrimento e vai se compadecer. E é bem o contrário que acontece. Essa semana eu estava em casa com os meus filhos e nós estávamos assistindo um programa de televisão. E um rapaz, ele era filho de pastor, se não me engano ele falou lá. E por um tempo ele se desviou dos caminhos do Senhor. E nesse tempo que ele andou desviado, ele teve muitas experiências mundanas. E ele estava querendo agora endireitar os caminhos dele. E ele estava apaixonado por uma garota e ele resolveu que ele ia contar os pecados que ele havia cometido quando ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Porque ele entendia que se ele não contasse, uma hora aquilo iria prejudicá-lo. E um dos pecados que ele conta lá, que ele confessa para ela, ele já havia se resolvido com Deus, né? Ele confessa para essa garota que ele teve relações sexuais em todos os sentidos. Ele provou, como ele mesmo disse, ele provou todos os corações que foram ofertados para ele. E não olhava de quem era, né? Quando ele confessa isso para a menina, porque ele tem a intenção de casar, ele quer construir algo sólido com ela e acha que a relação precisa começar de uma maneira correta, o que ele recebe dela é a rejeição. E aí, assim, isso causou uma indignação muito grande em mim e nos meus filhos, porque nós estávamos assistindo e a gente conseguia ver a bondade daquele rapaz em confessar e querer começar uma vida limpa, zerada. Só que a atitude dela de repúdio, de querer se afastar dele, nos deixou constrangidos e com raiva, na verdade, porque a gente não conseguia entender. E aí, quando você lê essa passagem aqui, isso fica muito claro. Quando ele fala assim, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Meus amados, a gente rejeita o pecado do nosso irmão,
Porque nós não temos a capacidade de entender a fraqueza dele. Porque nós nos colocamos num lugar de santidade tão alto que nós achamos que nós não devemos dar a ele a nova oportunidade do recomeço. E aí, quando a gente termina de ler esse versículo aqui, que fala assim: pelo contrário, temos grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. O Senhor vem e nos fala assim: olha, eu passei pelo que ele está passando e pelo que você já passou. Porém, ao contrário dessa sua santidade camuflada, eu dou a ele o perdão. Eu me compadeço da fraqueza dele e eu o ajudo a permanecer firme nos meus caminhos. Meus amados, esse é um versículo que a gente precisa ter ele vivo e ardendo no nosso coração. Ele precisa ser vivo e ter essa ardência quando eu caio e saber que eu preciso voltar aos pés do Senhor, porque ele é o único que pode me entender e que pode se compadecer da minha fraqueza. E ele, sim, vai me sustentar e vai dar condições de que eu permaneça firme na fé. E eu preciso ter esse mesmo versículo ardendo no meu coração quando um irmão vem para me confessar algo e eu preciso olhar para ele e lembrar da fraqueza dele e decidir me parecer mais com Jesus do que ter apenas uma santidade de fachada. Nós precisamos adotar posturas de pessoas que conhecem e servem a Deus. E entender que todos nós temos fraquezas. E precisamos nos compadecer com aqueles que estão perto de nós. Tem um versículo que eu aprendi logo que eu me converti. Ele está em 1 Coríntios 15, 19. Esse versículo, ele precisa nos querer fazer olhar sempre em uma direção diferente do que a gente tem olhado. Ele fala assim: se a nossa esperança está em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Nós precisamos ter a certeza do nosso coração de que o Senhor Jesus, ele tem algo além, que vai além disso, para as nossas vidas. Nós precisamos ter os nossos olhos firmados nele e lembrar que nós estamos percorrendo um caminho que não se acaba aqui, mas que vai para a eternidade. E quando nós falamos nessas questões de pecado, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: você não tem ideia das coisas que eu fiz. E o Senhor me trouxe à memória o versículo que fala assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu tive a oportunidade de falar isso para ela. Falei assim: olha, não se preocupe com aquilo que você fez. O amor de Deus, ele é muito maior do que qualquer pecado que você possa ter cometido. O amor de Deus, ele é muito maior do que qualquer fraqueza que você possa elencar. Porque aonde você vê, perceber, sentir, notar algo que é muito grande, que você fez, que feriu o coração do Senhor, ele entrará ali com porção redobrada de graça e amor para perdoar todas as questões que estão em aberto ainda. E isso é algo que a gente não pode esquecer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O último versículo desse texto, eu confesso para vocês assim, que ele trouxe alegria para o meu coração, e ontem eu só conseguia ficar pensando, e voltava nele, e voltava nele, e voltava, porque ele trouxe conforto, porque ele trouxe alegria, porque ele me trouxe esperança, e eu espero que isso traga ao coração de vocês também. No versículo 16 fala assim: por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Por isso, tenhamos confiança
e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e alcançaremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Meus queridos, não tem como ficar indiferente lendo um versículo desse. Não tem como ficar indiferente lendo todos esses versículos que nós lemos aqui e não perceber o amor de Deus. Às vezes, como eu falei lá no início, a gente quer coisas grandiosas, com cores vibrantes, mirabolantes. E o Senhor, Ele me trouxe de uma maneira muito simples esses 4 versículos aqui, com um recadinho mais simples ainda. Michele, fique firme, tenha confiança. E se achegue para perto de mim. E é exatamente isso que eu queria falar para vocês, meus irmãos, nessa noite. Eu lembro que muitas vezes, agora já quase não... Tem tempo que eu não ouço a ilustração de quando se comparava o nosso Deus a uma galinha, né? Que colocava debaixo das asas todos os pintinhos. Como quando era criança, eu tive a oportunidade de morar no sítio. Então, eu me lembro que eu achava muito interessante a choca andar, às vezes com 20 pintinhos debaixo da asa. E quando eu me converti, que eu ouvi pela primeira vez essa ilustração e essa pregação, eu fiquei me imaginando ali, tão protegida debaixo das asas do Senhor. E esse versículo 16, ele fala exatamente sobre isso. Tenha confiança. Se achegue perto do trono. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que a gente quer que algo mágico aconteça para nos tirar desse sufoco, dessas agonias, dessas incertezas, dessas inseguranças que nós temos vivido. Só que o Senhor, Ele vem para você com um recadinho, simplesinho, e fala assim, olha, não se esqueça de quem está no controle de todas as coisas. Não se esqueça de quem vocês são e de por que preço vocês foram comprados. Não se esqueça de estar perto da minha presença, porque quando vocês precisarem de ajuda, eu derramarei graça e misericórdia sobre vocês. O nosso Deus, Ele é o Deus soberano, que Ele controla tudo, Ele está sobre... Todas as coisas estão debaixo do domínio dEle. E é exatamente isso que a gente precisa ter vivo na nossa cabeça. Que nós só precisamos permanecer firmes e nos achegarmos ao trono dEle, confiando, tendo a confiança de que quando nós precisamos, Ele vem em nosso socorro. E que não há nada que esteja fora do seu controle. Essa palavra, meus irmãos, ela é uma palavra de esperança. Ela é uma palavra que tem que trazer conforto aos nossos corações. Quando eu entendo a graça do Senhor, quando eu entendo a graça de Deus que é derramada constantemente sobre a minha vida, eu entendo que eu não preciso andar inseguro com relação a nada. Eu só preciso me manter firme, porque Ele tem graça e misericórdia. E não há lugar melhor para eu estar que na sua presença. Não tem nada, nenhuma palestra, nenhuma pregação que supere a minha intimidade com o Senhor. Não há nada que possa ser mais brilhante, mais chamativo do que 5 minutos na presença do Senhor, ouvindo a voz dEle direto no meu coração e sabendo que eu estou diante do trono de graça e que é ali o meu porto seguro. Meus queridos, que essa palavra traga alegria ao coração de vocês e que vocês tenham ela firmada na mente de vocês, que quando algo vier para tirar a paz de vocês, vocês se lembrem que nós temos um sumo sacerdote perante Deus que intercede e que age por nós. E que nós temos um Deus que fala, olha, se cheguem a mim,
e eu vou derramar graça e misericórdia quando vocês precisarem de ajuda. Que vocês se lembrem que nós servimos a um Deus que Ele é sempre pronto a perdoar. E que Ele está sempre esperando que nós demos um passo em sua direção. Esse Deus cheio de graça, essa noite Ele quer falar com você, para que você se achegue a Ele e que se mantenha firme. Tem uma música que fala assim, um versículo que fala, que antes eu citei, não se turbe o vosso coração, que é uma música também, crede em Deus e também em mim. Crê no Senhor Jesus. Mantenha sua fé inabalável. Mantenha-se firmado nos caminhos do Senhor. E as outras coisas, o Senhor cuidará, no momento certo, de cada uma delas. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero colocar a vida de cada um, Senhor, que ouviu essa palavra diante do Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo a mesma alegria que o Senhor trouxe no meu coração, ó Deus, a mesma certeza de saber que eu sou, sim, ó Deus, cuidada, protegida, livrada, amparada, guiada pelo Senhor, ó Deus amado. E que não há nada, Deus, que esteja fora do seu controle. Senhor, eu quero me achegar junto com os meus irmãos, diante do seu trono de graça, ó Deus, e pedir, ó Deus, que o Senhor haja, Senhor, no momento certo, com socorro sobre a vida de cada um, ó Deus. Se porventura, Deus amado, alguém, Senhor, tem se afastado dos seus caminhos, tem resistido à sua presença, ó Deus, que ele possa entender nessa noite, ó Deus amado, que o Senhor é justo juiz e que o Senhor nos ama. E que de maneira alguma, Senhor, o Senhor sente a alegria em nos ver longe dos teus caminhos, ó Deus. Pelo contrário, ó Deus, o Senhor nos quer por perto. O Senhor nos quer debaixo das suas asas, ó Deus. E que essa palavra, ó Deus amado, encontre corações sedentos de Ti, ó Deus amado. Mas que acima de tudo, ó Deus, que ela frutifique, Senhor, em cada um desses corações, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus amado, que o Senhor é quem tem cuidado de nós. E nós confiamos, ó Deus, nós declaramos que nós cremos e que nós permaneceremos firmes e inabaláveis, ó Deus, na sua presença. Sê conosco, ó Deus, abençoando cada um de nós, ó Deus, nos livrando e protegendo e perdoando os nossos pecados. Eu oro em nome de Jesus. Amém.